Vida discipular, porque toda vida tem um propósito. De segunda a sexta, no canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho, a partir das 20h30 às 21 horas. Olá, meus irmãos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, Vida Discipular, trazendo palavras de vida e de esperança para o seu coração. E eu espero você que esteja bem, você que está aí na sua casa, que vai passar por essa live, vai estar conosco aqui nessa caminhada. Eu quero pedir a você que você coloque o seu nome, seu pedido de oração, taca o dedo no joinha, compartilha, porque nós estamos avançando cada vez mais com a nossa vida discipular aqui, no templo da Segunda Igreja Batista em Gramacho. E hoje nós estamos falando sobre um lugar a qual pertencer. Nós vamos pensar um pouco na palavra de Deus, sobre a vida com propósito e o que nós temos discutido. Toda vida ela tem um propósito. E qual é o seu propósito? Infelizmente, nós encontramos pessoas que têm desistido de viver, têm pensado em desistir, têm pensado em parar a sua caminhada cristã. E o nosso desejo é que essa mensagem, essa palavra, entre 20 a 30 minutos no máximo, possa chegar aos corações dos irmãos nessa noite, de 20h30 até mais ou menos aí 15 para as 9, nós estarmos assim anunciando a palavra de Deus. E eu quero convidar você, aonde você está, a parar um pouquinho para pensar nos assuntos sobre vida discipular. Outros vídeos já foram gravados, está lá no canal, você pode entrar, compartilhar. Mas hoje eu quero falar sobre um lugar para pertencer. E vamos falar um pouquinho aqui na palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus, com todos os outros cristãos. Efésios capítulo 2, versículo 19. E nós temos ainda 1 Timóteo capítulo 3, que fala o seguinte, versículo 15. A família de Deus é a igreja do Deus vivo e a coluna, o fundamento da verdade. Você foi chamado não apenas para crer, você foi chamado para pertencer. E nós entendemos como cristãos que a casa de Deus, ela é a família de Deus, ela é o corpo de Cristo. Então, quando você foi criado, foi formado, encontrou a Cristo, recebeu o batismo, recebeu a conversão, ou talvez você ainda esteja procurando conhecer a Deus por algum meio, eu quero te dizer que você tem um propósito. Você tem um propósito de pertencer à família de Deus. E a família de Deus, ela é composta pelos seus discípulos, por aqueles que o seguem, por aqueles que o amam. E a palavra vai dizer que nós fomos chamados para fazer parte da igreja do Deus vivo. Ou seja, não estou falando aqui de denominação A, denominação B, eu estou falando de igreja. O corpo, a comunidade dos crentes, dos discípulos que creem em Jesus como o seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz: fomos ajuntados, reunidos e edificados juntos, tornando-nos membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados, mantidos juntos e que seremos arrebatados juntos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. E você tem também aí Efésios 2, 21, 22, 3, 6, 4, 16. Temos ainda Colossenses 2, 19, 1 Tessalônicas 4, 17. Palavras que vão dizer que você pertence à família de Deus. Então, quando Cristo ele morreu na cruz, ele juntou os seus discípulos, subiu aos céus após a sua morte, os seus discípulos ficaram, porque ele disse, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. A Bíblia diz que eles ficaram ali em Jerusalém e foram revestidos pelo Espírito Santo. E a partir daquele momento eles receberam autoridade. As primeiras conversões acontecem e então a igreja se torna militante, se torna guerreira no mundo. Ela se torna uma igreja ao qual anuncia a palavra em tempo e fora de tempo. Então você foi chamado não apenas para crer, você foi chamado para pertencer. Por isso que nós usamos na nossa igreja, Segunda Igreja Batista Gramacho, uma família para pertencer. Você pertence a uma família.
Você pertence a Cristo. Então, se você de repente crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo, não tem igreja, eu quero convidar você a fazer parte da família, a família de Deus. Uma família para pertencer à obra de Deus. Então, Paulo vai dizer que nós somos membros de um corpo, porque Cristo morreu por ela. Algumas vão dizer, a igreja não é importante, a igreja não é fundamental, eu posso servir a Deus na minha casa. Eu não vi, não conheço nada no Evangelho de alguém que serviu a Deus de forma isolada. O próprio Cristo, o próprio Deus chamou discípulos para estar à sua volta. Nós temos aí os discípulos andando sempre em 3, em 2, em 5, mas nunca sozinho. E existe hoje algumas pessoas pensando, eu sirvo a Deus na minha casa, do meu jeito. Não, isso é um erro, porque você foi chamado para pertencer ao corpo de Cristo, pertencer à igreja. Mateus 16, 18 diz, edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela é indestrutível. A igreja, ela é a mensagem. A igreja não é o templo, não é a cruz, o sino. A igreja é a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Então, algumas pessoas vão dizer, eu não preciso da igreja, como se fosse uma soberba, né? Um egoísmo. É como dizer assim, eu não preciso de ninguém. Mas qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é aprendermos juntos, é caminharmos juntos, é crescermos juntos, é um ajudando o outro dentro da sua dificuldade, dentro da sua limitação. A igreja, ela é a noiva de Cristo. A Bíblia vai dizer exatamente em 2 Coríntios 11, 2. Então, para um pouco para pensar. Se há um propósito na sua vida, você que está aí sentado, desanimado, pensando em desistir, pensando em parar, querendo até, de repente, não faça isso, tirar a sua vida, mas a pergunta é, por que você vai fazer isso? Você foi chamado, você tem um propósito para fazer parte e pertencer à família de Deus, à família de Cristo. Então vamos ver aqui também, por exemplo, 1 Pedro 2,17, diz o seguinte, amém, sua família espiritual. 1 Pedro 2,17. Lamentavelmente, algumas pessoas não creem na igreja e não aceitam a igreja como sendo uma comunidade de crescimento. Então nós vamos dizer que a igreja local, a igreja estabelecida naquele bairro, ela existe para formar pessoas, capacitar pessoas para cumprir o que? O ID. Então é importante que você pertença à igreja de Cristo Jesus, que você faça parte da família, né? Porque a família ela vai nos identificar como cristãos. As pessoas vão dizer, ali está uma igreja e ali estão exatamente os seus discípulos. João 13:35 diz, o amor de vocês um pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então, a comunidade, quando nós estamos juntos, aprendendo juntos, crescendo juntos, distribuindo a palavra, ensinando, cantando, louvando, nós estamos apresentando o nosso amor por Deus e pelo nosso próximo. Então, como é bom você sair da sua casa, pegar o seu carro, a sua roupa, né, melhor roupa, subir a rampa da igreja, subir as escadarias da igreja, ou quem sabe entrar pela porta mesmo, porque você faz parte dessa comunidade, você pertence, você não frequenta. Tem gente que fala assim, eu frequento a igreja tal, tá errado. Frequenta é sinal de falta de compromisso. Frequentar é ir quando quer, quando dá. Apesar que tem muita gente que faz isso, né? Ela frequenta a igreja, ela não conhece nem o pastor, não sabe nem o nome do pastor. Ela só vai lá e vai quando ela está afim. É igual shopping. Você frequenta shopping, você não pertence ao shopping. Você frequenta campo de futebol, você frequenta estádio, você frequenta exatamente cinema. Mas para um pouco para pensar. Frequentar uma igreja? Não. Você pertence. Sabe por quê? Porque você é corpo. Você faz parte, você é importante. Você é um instrumento de Deus naquele lugar. E é exatamente isso que nós temos que trazer do nosso coração. Porque ali você vai ser identificado como alguém que tem uma identidade. Há outro ponto que a gente pode pensar também sobre isso é que ela nos tira do isolamento egoísta. O que é o isolamento egoísta? É exatamente achar que a gente não precisa de ninguém. Então o tema de hoje, vou botar aqui para a gente poder recapitular quem está chegando agora aí. Olha aí,
O tema é esse, um lugar a qual pertencer. Qual é o seu propósito de sua vida? Você não está aqui por acaso. Um lugar a qual pertencer. Então a igreja, ela não é um local, uma sala de aula onde você apenas assiste e vai embora. Não, você está envolvido, você se relaciona com as pessoas como família. Algumas pessoas, né, frequentam cursos preparatórios e ele então frequenta a escola. Ele senta, ouve o professor, faz até amizade. Mas acabou aquele curso, acabou aquele concurso, acabou aquela escola, ela tem que ir para outra. Quando você pertence, quando você está incluído, as pessoas são importantes. Você é importante. Você simplesmente valoriza o outro e você não está ali apenas para assistir o culto, mas você está também para saber qual é a necessidade do irmão, o que eu posso ajudar. Então a igreja, ela nos tira do isolamento egoísta. Não, eu não preciso de igreja. Eu fico na minha casa, fico aqui na minha internet e eu faço o meu trabalho sozinho, sem ninguém me perturbar e sem eu perturbar ninguém. Não foi isso que Jesus fez. Não foi isso. E Jesus chamou discípulos. Inclusive, no meio dos discípulos teve traidor. E Jesus nunca botou ele para fora. Sempre esteve com ele ali. Então veja como o sentimento de família é importante dentro do reino de Deus. O que faz também a existência da importância da igreja, da família cristã, de pertencer a uma igreja, é que nós podemos aprender. Há ali um desenvolvimento da musculatura espiritual. Eu sozinho posso pegar um livro aqui, posso pegar um livro ali, posso escutar alguém falando na internet também, vou só assistir, não vou ter certeza se aquilo ali está certo, se está errado. Mas quando você está numa igreja, você começa a aprender o aiou da fé. Devagarzinho, você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai errando, acertando, você não sabe orar, você aprende a orar e ali você cresce. A sua musculatura espiritual cresce porque você aprende com a experiência dos outros e aprende com a sua própria experiência. Ao ponto de você, de repente, dentro da igreja, do corpo de Cristo, galgar outras posições, chegar a outras posições, até o ponto de se tornar um líder para cuidar de gente, para cuidar de pessoas. Então, como isso é possível? Através da igreja, através exatamente do relacionamento entre pessoas. A outra forma importante que nós temos que ver é que a igreja, né, a partir da missão de Cristo, é ir por todo mundo, mas você tem que partir de um ponto. Então, você dentro, pertencendo a uma igreja, você vai estar aprendendo sobre missões, sobre a obra missionária, sobre a obra de Cristo, sobre os campos missionários, como fazer, como chegar, e é ali que você vai desenvolver então o ID de Jesus. Vai ser primeiro em Jerusalém, ou seja, no local onde você está, junto com a comunidade, ajudando criança, idoso, né, pessoas importantes, e depois você então parte para nações. Então a igreja ela vai proporcionar isso. Se você não puder ir, você vai ter condições de mandar alguém, porque o corpo junto ele proporciona essa força de poder enviar pessoas através do coletivo. A igreja também ela é fundamental em nossa vida porque ela nos impede de retroceder. Sabe por quê? Porque às vezes quando você estiver desanimado, triste, abatido, vai alguém sempre bater na tua porta. E aí, meu irmão, o que está vendo? Estou sentindo tua falta. Aí você vai falar, eu estou desanimado, estou triste. Não, não pode não, vambora. Levanta daí dessa cadeira, meu irmão. O tempo está passando, o mundo está acabando e nós temos que fazer a obra de Deus. E aí vai ser sempre alguém que vai te dar uma palavra, vai te orar por você, vai interceder e vai trazer. Então, o coletivo ele nos impede, né, de sermos derrotados pelo desânimo. Então, eu quero já caminhar aqui para o término desse momento, pensar com você, um lugar para pertencer. A igreja ela foi instituída por Cristo através, né, de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quando as primeiras conversões aconteceram e o Espírito Santo de Deus capacitou os discípulos, foi sobre eles. É que essa igreja ela está mais de 2000 anos no mundo pregando e ensinando a palavra. Ela não é uma qualquer coisa, ela não é algo descartável, ela é algo fundamental na vida de qualquer cristão. Você foi exatamente criado para pertencer à família de Deus, à igreja de Cristo Jesus. Eu não estou falando de denominação de A, B e C. Eu estou falando do corpo, do grupo de pessoas que se reúnem em nome de Cristo para fazer a obra de Cristo Jesus.
Então, meu querido, você que está aí do outro lado, está ouvindo essa live agora, você precisa retornar à casa do Pai. Porque o seu propósito é estar em comunidade, não isolado. Há muito engano, há muita fantasia nesse negócio de internet, né? As pessoas acham que podem pastorear pela internet somente. É claro que ele é um veículo de comunicação importante. Aconselha, acolhe, ajuda, levanta o caído. Mas nada substitui você estar próximo, você dar um sorriso, você apertar a mão, você abraçar. É claro que nós não estamos nesse tempo, mas daqui a pouco isso vai passar e nós vamos voltar à nossa normalidade. Então a igreja ela tem um papel também espiritual e tem um poder também terapêutico. Sabe por quê? Porque o homem não foi criado para andar só. O homem ele existe no coletivo. Nós fomos criados para andar juntos, nunca sozinho. E eu nunca vi nenhum discípulo sozinho, eu nunca vi Jesus andando sozinho. Até para orar ele chamava, vem comigo, eu estou aflito, venham orar comigo. Então essa é a realidade da igreja brasileira e da igreja, e principalmente dessa nova geração que chega. A igreja ela tem um papel fundamental de coletivo, de comunidade, de existência. E juntos nós podemos fazer muito mais para a obra de Deus. Então, meu querido, eu quero dizer a você que você tem uma escolha. Andar sozinho nunca. Procure uma igreja, procure um amigo, procure alguém que possa ajudar você nessa caminhada. Procure alguém que possa dizer a você, né, o que você precisa fazer. Procure um pastor, abre o seu coração, mas nunca ande sozinho. É bom assistir culto pela internet, mas não é a mesma coisa. Pode dar comodidade a você a ficar sentado num sofá, mas não vai te dar o calor humano entre pessoas. Você pode assistir da sua casa a propaganda de uma pizza. Você vê a cor, você vê o tamanho, você vê exatamente como ela foi feita, mas você não vai sentir o cheiro e você não vai sentir o gosto. Sabe por quê? Porque ela está na tela. É assim. Igreja virtual, ela existe para comunicar uma palavra, mas o acolhimento humano é totalmente diferente. Ouvir o louvor, ouvir as pessoas, ver as crianças, ver o movimento. Né? Eu costumo falar, assistir futebol pela televisão é uma coisa, estar no estádio, sentindo o calor, a vibração, os gritos, os fogos, a arquibancada balançando é totalmente diferente. É totalmente diferente. A emoção é outra. Então, meu amigo, você que está aí, quero te dizer e quero te abraçar aqui virtualmente. Está longe da casa de Deus, é hora de voltar. Há um lugar para você pertencer. Se você mora aqui na nossa região, Caxias, nós estamos aqui no Gramacho, Segunda Igreja Batista em Gramacho, Rua Alfredo Beck, número 3. Próxima estação de trem, não tem erro. Você pode vir pela Washington Luiz, como você pode vir também pela Presidente Kennedy, no centro. Tem um viaduto, passou para o outro lado, você está na frente da porta da igreja. E nós estaremos aqui de domingo, 10 horas da manhã e também à noite, às 18h30, trazendo uma palavra abençoada. Estamos com uma série de mensagens falando sobre ruínas gloriosas. Quando nós perdemos e o que nós fazemos com as nossas perdas. Nós temos que crescer, nós temos que avançar. Tá ok, pessoal? Então, eu quero deixar aqui um abraço, quero deixar aqui a minha alegria de ver você assistindo essa live. Continue firme, continue marchando. Deus é bom, Deus vai cuidar de você dentro dessa caminhada. Tá ok, pessoal? Você colocou seu pedido de oração, botou oi, botou boa noite, vamos junto então, vamos orar. Não vou parar aqui para ficar lendo, porque Deus sabe de tudo, mas quem puder compartilhar aí, comunicar, faça isso, mas registre o seu pedido, porque outro irmão vai orar por você e depois também eu vou responder aqui os pedidos de oração. Tá bom? Então esse é o nosso Vida Discipular. Hoje nós falamos exatamente sobre um lugar para pertencer. Você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja de Jesus Cristo. Então não fique de fora, meu irmão. Não deixe para amanhã. Ah, me magoaram, me entristeceram, me passaram para trás. Meu irmão, larga isso para lá. Vai seguir a Cristo. O homem não pode fazer nada por você. Jesus fez tudo por você. Então levanta dessa cadeira e vamos em frente. Olhe para frente. Preste conta com Deus e vamos avançar para a glória do Senhor. Tá bom? Vamos orar então. E eu espero que você tenha um dia abençoado, uma noite abençoada e vamos caminhar junto nessa pegada, né? Falando sobre vida discipular. Toda vida tem um propósito e hoje
um lugar para pertencer, que é a família de Deus. Pai, rendo graças pela vida dos teus filhos que assistiram essa live. Ó Pai, se há alguém sozinho, isolado, ó Deus, tentando te servir de forma neutra, Pai querido, leva ele para o coletivo, porque é onde há o amor, há o abraço, há o acolhimento. Nós sabemos que há desilusões, problemas e lutas e tristezas, mas o teu Espírito se move, ó Deus, de forma espetacular na coletividade. Ó Deus, traga ao nosso coração não um desejo egoísta de apenas pensar no eu, mas pensar no próximo. Porque é dentro do coletivo que eu posso servir meu irmão, que eu posso abraçar o meu irmão, que eu posso ajudá-lo na sua caminhada. Pai querido, tome em tuas mãos cada um que está nessa live, aos membros da igreja, Segunda de Gramacho, que eles possam se levantar e pertencer à igreja, não frequentar apenas. Eu vou lá assistir o culto, eu vou lá ver o coral, eu vou lá ver o conjunto, vou ver o louvor. Não. Pertencer. Pai querido, coloca isso no nosso coração. Nós precisamos pertencer, nos envolver, ajudar, cooperar, contribuir para que a sua obra possa crescer para a glória do teu nome. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito feliz por você estar aqui. Estamos de volta pro próximo dia, caminhando aqui sempre no canal Segunda Igreja Batista Gramacho. Coloca no YouTube, se inscreve, tá aí, se inscreve, taca o dedo no joinha e manda isso aí para o espaço. Tem gente aí que precisa ouvir essa palavra e você pode ser esse missionário. Valeu, pessoal! Um abraço, até o próximo programa e fique então com a visão da igreja para 2021. Fique com Deus! Depois de uma grande tempestade, geralmente permanece a dor e o entendimento da necessidade de construir tudo novamente. As tempestades podem ser diversas em nossa vida, como a doença, a perda do emprego, o luto, a falta de recursos para o sonho desejado e relacionamentos quebrados. 2020 não foi um ano fácil para ninguém. Observamos as igrejas paralisarem seus cultos e o índice de morte subir a cada dia. Nosso sorriso ficou por trás das máscaras no dia a dia. Precisamos recomeçar e escrever uma nova história. Precisamos construir nossa casa na rocha firme para suportar a tempestade, firme diante do vento contrário. Por isso, 2021 é o ano de construir uma nova história, novos sonhos, novas realizações, novos relacionamentos. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer.